Então vamos aí, né, gente? Hoje nós vamos estar falando da dinâmica impulsiva. Impulsiva. Quer dizer o seguinte, que nós vamos ver a ideia que a força vai produzir uma o quê? Uma aceleração. E se tem aceleração, vai produzir um impulso. Então, a primeira coisa que nós temos que estudar é a ideia de quê? De impulso. Então, nós vamos estudar aí impulso. Primeiro, vamos imaginar que eu tenho aqui um carrinho. Esse carrinho não, um bloquinho. Eu tenho um bloquinho. Esse bloquinho vai ser empurrado por uma força. E esta força vai ser empurrado por um certo tempo. Lógico, esse bloquinho adquire, na verdade, ele foi impulsionado. Vendo aí e percebendo, ao perceber que ele foi impulsionado, o impulso é uma grandeza o quê? Vetorial. Impulso é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, todo impulso, toda grandeza vetorial precisa de três coisinhas. Quais são elas? Módulo, direção e o que? E sentido. Módulo, direção e sentido. Então o módulo é o mais fácil de calcular. Como que se calcula o impulso? Impulso é o produto da força pela variação de tempo. Fato, quanto mais tempo eu ficar empurrando, né? Mais tempo eu ficar empurrando com uma força maior, maior será o impulso. E qual a direção do impulso? A mesma de quem? Da força. A direção vai ser a mesma da força. E o sentido? O mesmo da força também. Mas nós temos que lembrar que essa equaçãozinha só funciona, nossa observação tem que ser bem feita em relação a isso, porque essa fórmula só funciona para forças constantes. Para nossas forças, o que? Constantes. Certo? Então, se não tiver força constante, como eu devo calcular? Você só vai calcular isso através do gráfico. Através do nosso gráfico. Que gráfico que é esse, professor? É um gráfico que vai relacionar força com quem? Com tempo. E ele pode ser uma força variável, ó. Pode ser assim, depois passa a ser constante. Epa, ficou curvo isso aqui. Escorregou, uma força constante. Então você percebe uma coisa. Que, ó, criou-se ou não criou uma área aqui, ó? Tem ou não tem uma área? Então não pode esquecer. A área de um gráfico de força em função do tempo é numericamente igual ao impulso. Então a área desse gráfico é numericamente igual ao impulso. Lembrando que a força e o tempo, esse gráfico pode ter um desenho tanto para cima quanto para baixo. Ó, se ele for para cima, o impulso é positivo. Se ele for para baixo, o impulso é o quê? Aqui é positivo e aqui é negativo.
Então, se eu definir o impulso resultante, seria o impulso A menos o impulso B. O impulso A menos o impulso quem? B. Certo? Impulso A menos o impulso B. Detalhe a respeito das unidades. Gente, unidades. Quem são nossas unidades? As unidades vai ser o seguinte: unidade de força só pode ser Newton. Unidade de tempo pode ser o quê? Segundo. Então, unidade de impulso, que é o nosso I, vai ser quem? Newtons vezes segundo, certo? Newton vezes segundo. E aí nós vamos continuar nessa ideia aí.